Oi, meu nome é Ian e hoje eu venho aqui relatar para vocês de uma última consultoria que a gente fez aqui do laboratório, né? Onde o cliente veio relatando sobre a queda de produtividade, surgimento no amarelecimento ali nas folhas ali. Aí ele veio querendo fazer uma análise de solos em relação à fertilidade. Só que aí eu fui e expliquei para ele, olha amigo, é o seguinte, ultimamente, muitos produtores aqui da região mesmo estão nos procurando para poder fazer uma análise sobre nematóides, porque é algo que está atacando muito as culturas, não apenas do café, como diversas outras culturas. E expliquei para ele, em vez da gente fazer a análise de fertilidade do solo, vamos fazer essa análise que eu estou te falando. Aí ele foi e topou, mas aí ele foi e perguntou, ele sem muito saber ainda, né? Foi e perguntou, o que é o nematóide? Explicando para ele, foi o seguinte, expliquei para ele, nematóides são vermes de tamanho microscópico, de corpo alongado, transparente, sem segmentação e que vivem no solo, na água, em animais ou em plantas. E aqui estão exemplos das fotos dos nematóides, mostrei para ele o que pode causar. Aí ele foi e topou. Aí eu também expliquei para ele que nematóides possuem importância agrícola, são considerados como fitonematóides, porque eles atacam as raízes, dificultando a absorção da água, de nutrientes e causa perdas na produtividade, redução na qualidade do produto e, e também a quebra de resistência, e chegando nos casos de inviabilizar o uso da terra, trazendo consequências para a lavoura. Explicando, assim que eu expliquei para ele o que era o nematóide, o que ele causava na terra, também expliquei os sintomas que ele causa, como galhas, lesões, necroses, ou se não redução no crescimento da planta. Aí ele já estava evidenciando que esses sintomas que eu disse já estavam influenciando na lavoura dele. Aí ele foi e me perguntou, como é que eu faço a metodologia da coleta, como é que eu faço a coleta lá no campo? Eu fui e expliquei para ele. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá na sua lavoura de café, vai chegar, em vez de você pegar a entrelinha do café, você vai bem no pé da planta, vai descartar os primeiros 5 centímetros do solo para evitar o material superficial e sem importância. Falei para ele. Aí você coleta ali de 15 a 20 amostras por talhões, numa profundidade de 10 a 20 centímetros. E também é importante retirar as raízes finas, que são os principais sítios de infecção. E depois você pega essas 15 a 20 amostras que você coletar ali na área, você vai homogeneizar, ou seja, você vai colocar elas dentro de um pacote de um saco plástico e vai misturá-las todas é, e depois separar aproximadamente 500 gramas de solo e 100 gramas de raízes como amostra final. E depois você vai acondicionar isso num saco plástico limpo, é, evitar ali, deixar ele ali exposto ao sol e, de preferência, encaminhar ele o mais rápido para a gente. Depois de explicar a ele como é que funcionava a coleta, eu fui e tirei algumas dúvidas ali. Eu perguntei, amigo, como é que funciona, como é que está o histórico lá da sua área? Aí ele foi e me explicou que já tem 12 anos, já tem mais de 12 anos que mexe apenas com café, não implanta nenhuma outra cultura no meio dela. Já teve o plantio de forragens no meio, mas tipo assim, não foi algo tão duradouro. É, possui compactação do solo, baixa matéria orgânica e o clima com temperaturas de médias a alta. Depois dele ter me explicado, né, eu perguntei o tamanho da propriedade dele, ele falou que é uma propriedade de aproximadamente 15 hectares,
é, e que desses 15 hectares, 6 hectares estão apresentando infestação. Eu falei, certo, como é que está sendo a produtividade lá? Aí eu fui falou, a produtividade atual em relação aos demais conhecidos, vizinhos lá da minha propriedade, está gerando em torno ali de 20 sacas por hectare. Aí eu falei, olha, então, realmente está tendo uma diminuição na quantidade de produção. Aí, como ele disse, tinha o monocultivo de café, né? A tecnologia empregada lá naquela área era irrigação localizada por gotejamento. Perguntei a ele, e essa água para irrigação, ela está vindo da onde? Aí ele foi e falou, olha, na minha propriedade passa um rio e coleto água lá. Grande parte da água que eu faço a minha irrigação pela água do rio ali. Aí eu fui e perguntei também, e qual que em relação ao seu solo, você sabe mais ou menos a textura que ele é? Aí ele foi e falou que ele era de textura média, tudo bem. Aí eu fui e falei assim, não, então faz o seguinte, você faz os passo a passo aí que eu te falei, que eu te informei sobre a coleta, os trem, que eu vou fazer o laudo para você aqui, eu vou fazer a avaliação aqui do seu solo e a gente vai ver o que realmente tem nele e que está afetando a sua produção. Depois de 6 dias que ele trouxe a coleta da amostra do solo dele, chegamos num resultado onde foi encontrado helicotilênicos, afelencos e nematóides de vida livre, onde teve a quantidade de 185 nematóides helicotilênicos em 100 centímetros cúbicos de solo, e na raiz, que ele, infelizmente, talvez ele entendeu errado a quantidade que eu pedi a ele. Ele trouxe poucas raízes, onde foi encontrado apenas 3 helicotilênicos em 5 gramas de raiz. Afelencos e nematóides de vida livre não foram encontrados na quantidade de raiz traga por ele. E também o método de análise foi a técnica de flotação centrífuga em solução de sacarose. Aí eu fui e expliquei para ele, vou te falar, ele ficou com dúvida, expliquei para ele o que era cada um dos nematóides. Eu fui e defini os nematóides para eles, né? Expliquei o que é cada um para ele. O helicotilênicos, ele é conhecido como nematóide espiralado e ele é de importância econômica para o café, porque se alimenta de raízes, causando lesões que reduzem a absorção de água, no nutriente. Isso explica os sintomas observados ali no campo por ele. E também causando clorose e pouco crescimento e menor produtividade. Já o Aphelenchus. O Aphelenchus e os nematóides de vida livre têm menor importância direta, mas sua presença indica desequilíbrio biológico do solo, possivelmente relacionado à baixa matéria orgânica, como ele disse lá ele explicou como é que era a situação da propriedade dele, né? Ele disse que tinha pouca matéria orgânica, e o histórico da monocultura na área. Explicando melhor, o helicotilênico ele é considerado como um ectoparasita migrador, ou seja, são aqueles que não penetram no sistema radicular, mas apenas introduzem o seu estilete através do qual se alimentam nas células do tecido meristemático. Aqui temos um exemplo na foto de como funciona isso, que é o primeiro. Ele causa sintomas nas raízes como lesões superficiais, escurecimento e necrose em pontos de alimentação. Já nas plantas, ele vai causando a redução do desenvolvimento radicular, folhas amareladas, menor crescimento vegetativo e plantas desuniformes ali, causando até as reboleiras
dependendo a quantidade que está presente ali na área. Aí eu falei um manejo para ele sobre o helicotilênicos, né, primeiro, falando dele aqui. O manejo seria evitar apenas a monocultura do café, ou seja, indiquei para ele uma rotação com crotalárias, gramíneas ou milheto, uso de matéria orgânica para estimular o inimigo natural, e de grande importância é o plantio ali de mudas sadias. Controle biológico, indiquei para ele alguns fungos antagonistas, como o Faconia e o Tricoderma. O controle químico, caso seja preciso lá, nematicidas, que podem ser usados ali nas reboleiras, com alta infestação, mas devem ser integradas com práticas sustentáveis. Já o afelencos são fungos que alimentam de fungos do solo. Ele tem um hábito de vida que pode viver livre no solo ou parasitar os tecidos vegetais mortos. Possuem alguns comportamentos ocasionalmente fitoparasita, mas de baixa importância econômica. A função ecológica dele geralmente atua regulando as populações de fungo no solo. Já os nematóides de vida livre é um grupo heterogêneo com espécies que podem ser bacteriófagos, que se alimentam de bactérias, micófagos, que alimentam-se de fungos, e predadores, que podem se alimentar de outros nematóides. Não é de tanta importância econômica, porque não são fitoparasitas importantes e são considerados bioindicadores de qualidade do solo. Possui uma alta diversidade em relação ao solo equilibrado e saudável, e também o predomínio de poucas espécies, que pode indicar ali o desequilíbrio, ou seja, o excesso de fungos, pouca matéria orgânica e baixa diversidade biológica. Depois de ter explicado o que era cada um nematóide ali para ele, cada um dos nematóides que estavam presentes no laudo, falei para ele, né, que o que impactava mais na área dele eram os helicotilênicos. Em relação aos afelencos e os nematóides de vida livre, apenas se eles estiverem em grande quantidade para poder causar grandes problemas. E aqui foi alguns diagnósticos e sintomas observados lá, né? Que foi o amarelecimento, a murcha em horários quentes e as lesões nas raízes. E também dei algumas dicas para eles, né? Em relação a um diagnóstico rápido lá, ou seja, sintomas reflexos, como murcha, nanismo e queda de produção. E agora as estratégias de manejo, né, que eu passei para ele, para que ele possa fazer na lavoura dele, que são medidas fitossanitárias, ou seja, a limpeza de equipamentos ali, o entra e sai, talvez o trator, o equipamento agrícola dele ali não seja dele, é alugado, principalmente se for isso é um grande responsável por trazer nematóides de uma área para outra. Falei para ele, você faz a limpeza ali dos equipamentos, o material de plantio, você procura saber se são mudas certificadas, mudas certificadas fitossanitárias. Também passei para ele alguns métodos culturais, como destruição de restos culturais, rotação de cultura, plantas antagonistas e variedades resistentes. Já o controle químico, se necessário ali, nematicidas, fungicidas e nematicidas não fumigantes. O controle biológico, como dito anteriormente, indiquei para ele fungos endoparasitas, fungos predadores e fungos parasitas de ovos e fêmeas. Também possui algumas bactérias, como a Pastera penetrans e bactérias rizobactérias. E também
o manejo ali da lavoura dele ali, né? Como a rotação de cultura, implementar não só crotalárias, como alguma forragem no meio entre as linhas do café ali, ajuda a minimizar a infestação. E chegamos à conclusão, com base nos resultados elaborados nos dados apresentados pelo laudo, elaboramos um plano de manejo integrado que inclui a rotação de cultura, o uso de adubos verdes, o incremento da matéria orgânica, que é muito essencial para o solo, a aplicação de agentes biológicos e, se necessário, o uso localizado de nematicidas e o monitoramento na área junto com a análise. E, tipo assim, não ser apenas uma vez, de vez em quando fazer uma análise, mas sim sempre, para não deixar a quantidade de nematóides aumentar, porque se aumentar vai ser um risco maior e vai causar um grande prejuízo na área. E é isso. Muito obrigado e até mais.